Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto O Homem Bruto do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 4 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! O Homem Bruto. Há uma semelhança muito grande entre os presbíteros e os diretores de uma empresa. Em geral, eles são medidos por Deus, pelos resultados que apresentam. A soma entre acertos e erros deve ser positiva. O problema é que o resultado ruim na obra do Criador, muitas vezes, se traduz pela morte de uma alma e o Senhor não aceita perder nenhuma. Para que possamos compreender esse fato, basta perguntar a um pai ou mãe se ele aceitaria, passivamente, que um filho perecesse, mesmo ele tendo 12 outros ou mais. Não, claro que não. Cada um de nós é único e valioso para o Senhor. Nós não somos perfeitos e, por isso, cometemos erros. Entretanto, quando estamos na posição de ministros de Deus, uma falha pode provocar um estrago muito grande. Esse é o grande dilema de Deus: aceitar esses erros ou intervir. Regis era responsável por cuidar de uma igreja e tinha, sob sua responsabilidade, mais de 500 almas para acompanhar e guiar. Ele tinha uma personalidade forte. Era conhecido por ser um presbítero de doutrina. Em suas pregações, sempre havia uma palavra de correção. Não há nada de errado em ser zeloso com a obra, todavia, Regis não era apenas isso, ele era bruto com o povo. Para se ter uma ideia, em suas exortações, era comum ele chamar os fiéis de raça de víboras. Eram palavras muito fortes que estavam causando tristeza e prejuízo no desenvolvimento daquela irmandade. Em tudo que ele punha a mão, havia um toque de severidade. Os ataques aos irmãos estavam cada vez mais frequentes e estavam fazendo com que muitos se esfriassem no caminho. Regis se orgulhava do seu estilo agressivo e ninguém ousava censurá-lo. As bênçãos de um sacerdote estão ligadas diretamente ao amor, ao carinho e ao zelo com que ele cuida das ovelhas de Jesus Cristo. Apesar de ser uma regra simples, muitos ignoram esse fato e, em nome do zelo, tratam o povo com ferro e fogo e deixam de desfrutar da plenitude da graça do Senhor em suas vidas. Sem as bênçãos de Deus, o sacerdote se torna a presa fácil do inimigo. A campainha da casa do presbítero tocou. Regis se levantou do sofá e foi até a porta ver quem era. Pois não. Que a graça do Senhor esteja nesta casa, disse uma senhora humilde, usando a saudação típica da igreja do presbítero. Amém, irmã. O irmão tem um minutinho. Claro, vamos entrar, irmã, respondeu, educadamente, o presbítero não sabendo ao certo quem era aquela senhora. A esposa do irmão está em casa. Está sim. Então, está bem. Eu gostaria de conversar com os dois, se possível. Claro. Por favor. A mulher entrou e foi conduzida, diretamente, para uma bela sala, muito bem decorada. Meu bem, temos visita. Como é mesmo o nome da irmã? Madalena, irmão. Desculpe-me. Eu não lembro de ter visto a irmã, na igreja, antes. É porque eu moro do outro lado da cidade, irmão. Por favor, apontou Regis para o enorme sofá em couro à sua frente, convidando-a a se assentar. Obrigado, irmão. A esposa do presbítero veio até a sala e, com um belo sorriso, cumprimentou aquela senhora. Madalena estava um pouco ansiosa. O Senhor já lhe designara a fazer diversas intervenções pontuais, onde algo não estava indo bem. Repreender um sábio é fácil. Esse aceita a vara como forma de ensinamento. O problema é quando ela encontrava um tolo pelo caminho. Ai, nesse caso, ela arrumava contenda para si. Irmãos, começou ela, tentando buscar as palavras certas. O Senhor tem um carinho muito especial por vocês. Amém, irmã. A plantação é muito grande, mas poucos são os lavradores da terra. O que o irmão e a irmã fazem pela obra de Deus é único, meus queridos.
O irmão sacrifica a sua vida privada para cuidar dos assuntos da igreja e, por vezes, passa o final de semana viajando ou tratando de questões ligadas com a irmandade. A irmã, da mesma forma, sacrifica também a sua vida por amor dos mais humildes. Isso não tem preço, irmãos. Amém, irmã, disse o casal. O Senhor me pediu que viesse aqui, irmãos, porque ele gostaria apenas que alguns ajustes mínimos fossem feitos neste trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Que tipo de ajustes, irmã? Perguntou o presbítero, um pouco inquieto. Madalena sabia que estava entrando em um terreno delicado. Ela procurava ser a mais polida possível, contudo, ela não tinha certeza com quem estava lidando. Um sábio ou um tolo. O irmão sabe muito melhor do que eu que tudo que vocês fazem para o crescimento da obra de Deus reflete em bênçãos na vida de vocês, não é mesmo? Amém, irmã. Então, irmãos, esse é o segredo deste trabalho tão bonito que vocês fazem. Com o carinho que cuidarem do povo de Deus, Deus cuidará com carinho de vocês. Está bem, irmã, falou o sacerdote visivelmente contrariado. A irmã tem mais algum recado de Deus a dar? Perguntou ele com ironia. Com aquela questão, Marlene descobriu que estava falando com um tolo. Nada do que havia dito teria serventia para ele. Apesar de todo o cuidado para não ferir o orgulho daquele presbítero, ela sabia que aquele homem não estava aberto a aceitar o que vinha dos céus. Contudo, o recado havia sido dado. Não, irmão, é só isso. Deus os abençoe, respondeu a senhora já se levantando. Fica mais um pouquinho, irmã. A irmã acabou de chegar, falou a esposa de Regis. Deus abençoe, irmã. Quando Deus preparar novamente, eu venho com mais calma, disse Madalena já se dirigindo para a porta. Tão logo essa se fechou, o presbítero começou a murmurar com a sua esposa. Você viu aquela mulher? Ela queria me ensinar como eu devo cuidar da irmandade. Meu bem, ela foi super educada com você e ela parece ter medido bem as palavras. Até você está do lado dela. Eu não estou do lado de ninguém, Regis. Só acho que ela não atravessaria a cidade, se não achasse que o que estava fazendo era certo. Eu sou presbítero há 10 anos e não vai ser uma mulherzinha qualquer que vai me dizer como eu devo proceder. A murmuração continuou, por mais algum tempo, até que o casal foi se deitar. Pode parecer que tenha sido em vão a ida daquela mulher até aquela casa, entretanto, aquele homem não seria mais inocente do que iria lhe acontecer. Madalena havia cumprido a sua missão. O Senhor amava muito aquela alma, entretanto, o prejuízo que suas ações vinham fazendo, havia chegado ao limite. Muitos têm uma visão de que Deus é sempre bonzinho. Ele é tardio em se irar, contudo, quando se ira, é um fogo consumidor. Ao sair da vida de um homem, mesmo que por instantes, o Criador deixa sua própria sorte sujeito a virar um brinquedo na mão do adversário. Regis iria descobrir, em breve, o que significava viver sem a proteção do Senhor. A notícia se espalhou com o vento. O presbítero havia se envolvido com uma outra mulher, cometido adultério e seria imediatamente afastado das suas atribuições na igreja. Como uma reação em cadeia, a vida de Regis começou a se desmoronar diante de si. Esposa, casa, carro e até o trabalho foram perdidos, e quando ele se deu conta, estava pobre e sem rumo na vida. No desespero, comprou uma passagem de avião, com o pouco de dinheiro que ainda lhe restava, e deixou o Brasil. 12 anos se passaram e lá estava ele vagando pelas ruas de Manhattan, um homem velho, barbudo, sujo, decadente e doente. Era Regis, agora apenas um mendigo. Enrolado entre trapos e tentando se manter aquecido, o antigo presbítero estava fazendo o seu ponto sentado na entrada de um prédio, quando alguém o abordou. Você quer uma sopa quentinha, cara? Falou um jovem em português. Hein? Disse Regis, um tanto quanto assustado. Sopa. Tem de frango e de carne de boi. Qual você prefere? Pode ser de frango, falou, timidamente. Aguarde só um minutinho que eu vou buscá-la aqui na loja do lado. Alguns minutos depois e lá estava o rapaz de novo, com 2 sopas e alguns pães.
Você se incomoda se eu me sentar com você e tomar minha sopa também? Não. Pode ficar. Obrigado. Como você sabia que eu falo português? Ele me disse, sinalizou o moço, apontando com o dedo para o céu. Foi Deus que falou com você. Foi. Disse o jovem, com a boca cheia de pão. E o que mais ele disse? Ele me disse que você foi presbítero por 10 anos, lá no Brasil. Regis arregalou os olhos ao ouvir aquilo. Como você pode saber disso? Você me conhece. Não. Estou conhecendo agora. Prazer. O meu nome é Israel, falou já estendendo a mão para cumprimentar o mendigo. Regis, ainda meio confuso, segurou a mão do moço, retribuindo o cumprimento. E o que mais você sabe de mim? Eu sei, também, que você tratava as pessoas da sua igreja como se fossem bichos, ele comentou, de forma despretensiosa. É. Eu era meio bruto. Meio bruto, começou a rir o rapaz. Você chamava a tua irmandade de raça de víboras. Cara, você era muito doido. Você disse bem. Eu era. Agora não sou nada. Perdi tudo. Diga, Regis, o que é pior que perder tudo? Como você sabe o meu nome? O jovem se limitou a enfiar outro pedaço de pão na boca e apontar o dedo novamente para o céu. Pior que perder tudo. Falou o presbítero, quase consigo mesmo. Emitiu, o moço, um som com a garganta confirmando a pergunta do presbítero. Regis coçou a cabeça suja e, em seguida, falou, perder a vida eterna. Muito bem, presbítero. Vejo que você não está assim tão enferrujado. Então, eu sou mais que miserável. Disse o velho homem. É. É isso mesmo. Você é mais que miserável. Regis começou a chorar. Quer ver uma coisa legal? O quê? É um filme, olha só. O rapaz sacou um celular do bolso e mostrou o visor para aquele indigente. Era um vídeo, no qual Regis estava atendendo a um culto, 12 anos atrás. Como você conseguiu isso? Fica quieto e presta atenção. O sacerdote se calou e passou a observar aquele vídeo. As cenas se desenrolavam e pouco a pouco, Regis foi vendo o filme da sua vida. Cada momento bom e ruim e todas as vezes em que ele magoou as pessoas, os fiéis, sua esposa e até seus filhos. Uma tristeza profunda o tomou. Por que você está fazendo isso? Ver tudo isso só está me torturando mais, comentou ele, com a voz embargada pelo choro. Se eu pudesse consertar, eu faria tudo diferente. Epa! O que foi que você disse? Como assim? O que eu disse? Repete essa última frase que você acabou de falar. Eu disse que se eu pudesse consertar os meus erros, eu faria tudo diferente. Bate aqui, meu chapa. Levantou a mão, com a palma aberta em direção ao presbítero, em referência a uma forma de cumprimento informal, quando se acerta algo. Regis, meio desajeitado, bateu sua mão contra a do homem. Se você tivesse uma chance, o que faria de diferente? Primeiro, eu amaria de verdade a minha esposa e filhos. Depois, eu cuidaria da irmandade com todo o carinho que essa merece e daria minha vida para não deixar que nenhum deles ficasse para trás. Rapaz, 12 anos como mendigo te fizeram um bem terrível. Por que você zomba da minha desgraça, moço? Esquenta não, presbítero. Não estou zombando. Estou falando a verdade. Eu precisava ter certeza antes de tomar a minha decisão. Do que você está falando? Você sabe quem eu sou, Regis? Não. Eu sou Azrael, o anjo da morte, cara. Eu vim para te buscar. Azrael. Então, eu vou para o inferno. Ó, vira essa boca para lá. Eu sou do bem. Então, para onde eu vou? Para o céu que não é, né? É. Para o céu, realmente, não dá para você entrar assim, né? Você fez muita besteira, Regis, falou, debochadamente, o anjo. Eu vou para o purgatório. Que é isso, presbítero? Você sabe muito bem que isso não existe.
Então, para onde você vai me levar? Quando foi que você começou a achar que sabia de tudo e se comportar como um maioral e tratar com brutalidade o povo, Regis? 1991. É. É um bom ano. Será que você vai se habituar a viver sem celular e internet? Você está falando sério? Você pode me mandar para o passado e permitir que eu corrija os meus erros. Disse, novamente, o anjo de forma despretensiosa. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Você está, realmente, disposto a corrigir os teus erros? Estou, Azrael. É muito raro o Senhor me autorizar a fazer isso, mas não há nada impossível para Deus. No entanto, lembre-se, em geral, ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado. Eu compreendo. Eu estou reforçando isso agora, porque se você sair contando por aí que todos podem voltar no tempo e corrigir suas trapalhadas, você criará um problema ainda maior para ti. É como se você dissesse que as pessoas podem errar a vida toda aqui, depois, o Criador irá lhe dar outra oportunidade. Isso não é verdade. E por que ele está me dando essa segunda chance? Você pode ter certeza de que não foi por teu merecimento, Regis. Ele, simplesmente, decidiu assim. É ele quem manda, cara. Eu só obedeço. Eu entendi. Então, feche os olhos e repita comigo: ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado. Ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado. Repete de novo e mais alto. Ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado. Regis ficou aguardando que o anjo falasse alguma coisa ou que pusesse a mão sobre sua cabeça ou algo parecido. Ele não fez nada. Ele continuou com os olhos fechados aguardando novas instruções que não vieram. Será que tudo aquilo era alguma brincadeira de mau gosto de alguém? Passou pela sua mente aquela ideia e um frio desceu pela sua espinha. Não. Isso é real. Disse o sacerdote a si mesmo em pensamento. Ele, então, falou mais alto. Ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado. Para sua surpresa, o som da sua voz saiu extremamente mais alto, e ele ouviu uma multidão dizendo amém. O presbítero abriu, imediatamente, os olhos, e assustado teve uma grande surpresa. Diante dos seus olhos estava toda a irmandade da sua igreja, olhando para ele. Regis estava de pé, elegantemente vestido, diante da tribuna. Ele estava atendendo a um culto, e a igreja estava lotada. Mas ele não sabia o que dizer. A vontade de chorar voltou e ele, com as duas mãos sobre o púlpito, começou a dar glórias a Deus, à medida que as lágrimas desciam pelo seu rosto. A irmandade começou a entrar na comunhão, e pouco a pouco, foram dando glórias a Deus também. O presbítero olhou para os rostos deles e sentiu uma alegria gigantesca por estar ali. Cada um dos fiéis tinha lhe feito falta. Que gostoso era sentir aquilo. Glória a Deus, continuou a dizer. Aquela multidão estava agora sentindo fortemente a presença de Deus e muitos, que tinham o dom de manifestar a linguagem dos anjos, estavam falando diferentes línguas agora. Regis não imaginava o quanto daqueles irmãos lhes eram caros. A sua vontade era de abraçar a todos e não largar mais. O sacerdote não dizia mais nada. Somente chorava. Chorava de alegria, tamanha era sua felicidade por estar novamente ali e ter recebido o perdão do Senhor. A comunhão continuava muito forte e todos os 500 membros daquela irmandade continuavam a render louvores ao Criador. O presbítero olhou para um lado e viu a sua esposa e filhos. Não resistiu e disse: Márcia, eu te amo. A moça ficou ruborizada na hora. Filhos, eu lhes amo. Igreja, eu amo todos vocês, do fundo do meu coração, gritou ele para a multidão. Todos disseram: Amém. Márcia chorava agora, junto com quase todos ali presentes. Eu disse, continuou Regis a falar, ninguém pode voltar para corrigir os erros do passado, mas todos podem corrigir o futuro, porque o futuro se faz hoje. Glória ao seu santo nome, Senhor. Então, querida Irmandade, o Senhor passa uma borracha agora nas tuas transgressões e lhes dá uma nova oportunidade de fazer o certo dessa vez. Não desperdicem essa chance.
A vida é apenas uma. O presbítero pregou naquela noite, como nunca antes na vida havia feito, e, cheio do Espírito Santo de Deus, alimentou a alma de toda aquela multidão e a sua também. Ao final do culto, ele fez questão de abraçar a muitos e, em especial, a sua família. Aquele homem tinha agora uma vida inteira pela frente e trabalharia, incansavelmente, para cuidar daquele povo com carinho e amor, ajudando-os a um dia poderem ver a face de Deus, como essa realmente é. Glória ao seu santo nome. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama e dê um like. Obrigado.